É importante separar o lançamento das despesas para poder entender onde está indo o dinheiro. Esse é o resumo na prática. Produtores de leite, em tempos de crise é muito importante saber como fazer a gestão financeira. Nós vamos discutir aqui e aprofundar um pouco mais de que forma isso pode ser feito baseado nos seus dados, nas suas informações e como organizar a sua gestão financeira para poder fazer essa gestão. Então, o que é bastante importante nesse cenário? É muito importante vocês terem as despesas separadas por centro de custo. Então, o que se faz no primeiro passo? No momento de fazer o lançamento das despesas, poder separar elas por centro de custo. Mesmo o caixa sendo único, vamos dizer assim, o dinheiro saindo da mesma conta, usando o dinheiro tanto para despesas pessoais como para outras finalidades saindo do mesmo caixa, é importante separar o lançamento das despesas para poder entender onde está indo o dinheiro. Esse é o resumo na prática. Mas como é que eu entendo aonde está indo o dinheiro se eu não tenho isso separado por setor? É possível fazer essa separação no momento do lançamento das despesas. Então, eu vou lançar uma despesa, por exemplo, eu comprei rações, minerais, eu venho aqui e lanço isso dentro do centro de custo, a alimentação do rebanho. Então, as rações e os minerais normalmente são itens que impactam muito no fluxo de caixa. São os itens comprados que a gente chama da dieta. A produção de silagem também tem um impacto muito grande, principalmente naqueles meses onde tem o plantio ou onde tem a colheita da silagem. Então é importante saber como isso impacta dentro do fluxo de caixa e também no percentual de despesas e lá nos custos também. Então é importante separar, porque mesmo sendo um alimento produzido, ele tem um impacto. Se você trabalha com pastagens, o que você investe em pastagens, ou se você acaba comprando volumosos, também é muito importante você observar isso. Separar tudo isso do material de consumo, por exemplo, que são itens do dia a dia que são utilizados na propriedade, a sanidade, os medicamentos, as vacinas, a parte de reprodução é um outro centro de custo, o próprio BST, para quem usa, é um centro de custo separado, porque ele não entra junto com a sanidade, ele não é um medicamento que se faz num animal doente. Manutenção de instalações, manutenção de máquinas, toda a parte de mão de obra, incluindo o Prolabore, serviços terceirizados, assistência técnica, os funcionários. Tudo isso se separa item por item, além dos impostos, combustível, energia elétrica e as famosas despesas pessoais, né? Então aqui é importante a gente poder trabalhar essa parte de separar isso, entendendo qual é o impacto das despesas pessoais. E se tiver outra atividade, aqui eu coloquei como exemplo a suinicultura, também poder separar quanto essas despesas impactam dentro do negócio. Por que isso tudo é importante? Porque daí vai se formar uma parte do fluxo de caixa. Você vai conseguir entender como essas despesas estão impactando no seu fluxo de caixa. Então, por um exemplo que eu dei prático ali da silagem, às vezes a produção da silagem ela impacta naquele mês ou nas parcelas que você fez na compra dos insumos ou relacionada à colheita dessa silagem. E nos outros meses também, talvez você tenha uma folga no fluxo de caixa. Então, é importante entender essa dinâmica, como ela funciona aí na sua propriedade. Tendo essa separação das despesas por centro de custos, você vai conseguir montar uma parte do seu fluxo de caixa. A outra parte que compõe o fluxo de caixa são os investimentos que você tem. Se você tem custeios, se você tem parcelas de equipamentos, você vai poder também separar isso no momento que está lançando um patrimônio aqui. Se ele está financiado, por exemplo, é muito importante você ter esse lançamento aqui. Tudo isso vai cair lá no seu fluxo de caixa. Entendendo o seu fluxo de caixa aqui, você vai ter que avaliar de que forma isso. O que eu tenho no período aqui e o que está impactando aqui. Então, eu tenho compra de feno, por exemplo, compra de ração, Prolabore, eu tenho a parte de vacinas, reprodução, tenho aqui manutenção. Então, tudo que você separou por centro de custo lá, aqui está identificado no fluxo de caixa e você vai poder entender o que você tem aqui de despesas ou de investimentos que estão tendo um peso maior no seu fluxo de caixa. Porém, é bastante importante que a gente entenda aqui que, às vezes, cortando só rações e minerais, por exemplo, você pode reduzir a sua receita. E daí, a parte positiva do seu fluxo de caixa aqui, que é o faturamento, ela vai reduzir e pode piorar a situação do fluxo de caixa. Então é importante entender que
quando o fluxo de caixa está apertado, quer dizer, tu não tem dinheiro para cumprir as obrigações do mês, ou você tem de um lado as despesas pesando muito e os investimentos, tudo isso somado, são compromissos que você assumiu ao longo do tempo, ou você tem um faturamento que não cobre isso. Então, quais são as formas que normalmente a gente pensa? Primeiro, vou cortar custo, vou cortar as despesas, mas tem o outro lado que é o faturamento, que tu não pode esquecer. E qualquer mexida que tu vai fazer nessa parte aqui das despesas, tem que cuidar para que não afete o outro lado do faturamento. Então, é bastante importante entender essa dinâmica, que você tem uma parte que do fluxo de caixa que é as despesas, que são as despesas, né, e a outra parte é a questão do faturamento. Então, ou você reduz essa parte ou aumenta essa, ou ambas as coisas. Então, é importante olhar para esse ponto aqui, das receitas. Você precisa avaliar as receitas e entender como é a dinâmica dela ao longo do mês e ao longo do ano, para assumir compromissos quando você tem uma receita maior ou quando você tem menores investimentos, poder encaixar parcelas ou custeios nesse período. Então, esse é uma dica importante de ser avaliada, que é olhar também para as receitas quando a gente está avaliando o fluxo de caixa. Uma outra coisa que é muito importante e que é muito necessária é a gente conseguir entender das despesas como elas estão impactando dentro de uma avaliação onde se tem os itens que indicam quais são as referências para aquela despesa. Então, por exemplo, eu vou trabalhar aqui com a avaliação da alimentação do rebanho, que é onde normalmente a gente quer cortar mais, a gente tem uma tentação, vamos dizer assim, para cortar a alimentação do rebanho. Então, a gente precisa entender que a alimentação do rebanho, ela tem uma referência, que o ideal é a gente trabalhar entre 50% e 70% das despesas, para que se tenha um equilíbrio financeiro. Quando eu estou aqui no limite, por exemplo, nessa fazenda aqui que está com 70,5% de todas as despesas é alimentação do rebanho. Aqui eu tenho uma oportunidade que realmente eu posso reduzir. Então eu tenho que avaliar em que categoria eu vou fazer isso, se é algum aditivo que eu estou utilizando que não está dando retorno naquele momento do rebanho, se é alguma compra que eu estou fazendo num valor que não está dentro de uma realidade de mercado, eu estou pagando muito caro por algum ingrediente. Tudo isso precisa ser avaliado na prática, mas sempre lembrando, tem que ter orientação técnica e avaliação técnica para não cortar alguma coisa que seja o alicerce do teu resultado de produção, senão você vai cortar o lado da receita. Então aqui é bastante importante entender essa dinâmica aqui. Então, por exemplo, aqui entendendo um pouco do impacto de cada tipo de despesa, eu vou cortar lá o BST. Então o BST ele normalmente pode ser entre 1,5%, no máximo até 3% das despesas, e aqui eu estou, por exemplo, com 2,6%. Isso vai resolver ou vai reduzir meu faturamento? Tudo isso eu tenho que pensar. Então, se eu estou num momento em que o rebanho precisa de uma suplementação de BST para manter o resultado de produção, talvez não seja essa a despesa a ser cortada. Agora, se o meu rebanho estiver num momento em que o dela está baixo e a produção se mantém mesmo sem a utilização do BST, talvez essa seja a despesa de eleição. Então, esse é um exemplo prático para vocês entenderem o quanto é importante você entender o seu número, entender o momento do seu rebanho, para saber quais as despesas cortar, e não simplesmente pelo impacto de cada uma. Então, a avaliação zootécnica somada a uma avaliação completa da parte financeira vai te ajudar a tomar a decisão de acordo com a tua realidade e de acordo com o teu momento e o momento do rebanho. Entendendo essa parte prática, de que você às vezes pode estar num momento em que é mais importante cortar uma despesa ou outra despesa.